Olá, você está no Arena IE. Eu sou a Alessandra Gonzaga, professora, e... Eu sou Marcelo do Carmo. Então, gente, a gente hoje vai falar, a gente está abrindo o mês para falar de conflitos, porque eu e o Marcelo ganhamos um trabalho bacana aí que nós estamos fazendo com a Croton. É com a Cogna Educação ou Cogna Croton? Educação. Cogna Educação, que é uma entidade aí ligada a muitas faculdades no Brasil afora. É a mesma entidade que a gente fez um trabalho ano passado, com o Daniel Goleman junto? No final do ano retrasado, eu acho. Isso, a gente pode até botar aqui Isso. depois o crédito para a Cogna, né? Colocar na nossa tela e o pessoal pode colocar. E a ideia é que a gente faça aí 16 aulas sobre conflitos. Isso, conflito, negociação. Isso, então nós estamos produzindo mais de 100 páginas, é isso, Má? Nos últimos dias? Só escritas, fora os vídeos. Fora o que vamos fazer de template, de PowerPoint, de material né? complementar. Então enfim. aqui entra bem os profs produzindo material de aula, e com isso a gente se cercou de toda uma bibliografia nova sobre essa área de conflitos e negociação. E é claro que isso tem a ver com inteligência emocional, né, Má? Sim. Tem tudo a ver com essas habilidades comportamentais para chegar na situação do próprio conflito. Eu tô com as aulas girando na minha cabeça aqui, tu vai me ajudando a gente trazer para o tema de hoje. Então, nesse primeiro episódio, a gente vai falar sobre da negociação ao conflito, ou do conflito à negociação? Do conflito à negociação. Do conflito à negociação. Então, para sair do... falar de inteligência emocional, né, seria do conflito à negociação e influência, né? Claro. Porque negociar, né, traduzindo para nossas competências socioemocionais, não é só você dar opções, né? É você influenciar o outro, claro, a aceitar as suas opções, né? A ver valor nas suas opções, e você também perceber quando está sendo influenciado e o que você vai fazer com essa influência. Nossa, tem todo um jogo disso. E no nosso modelo ESC, né, que a gente está fazendo várias aplicações do ESC em diferentes organizações nesse segundo semestre desse ano, né? Uhum. Nossa, eu não sei quantos executivos a gente está gerenciando. Eu acho que dá uns 100 e poucos, né? Não chega a 100 e pouco, mas passa de 70, né? Tá, que estão fazendo a avaliação de competências socioemocionais da Korn Ferry. Trabalho baseado na avaliação de competências socioemocionais. Pelo modelo do Daniel Goleman. Isso, e quando você chega ali na parte de gestão dos relacionamentos, gestão de conflito e influência, ou seja, gestão de conflito e negociação, são duas as competências, né, do modelo lá do... É verdade. Gestão de conflitos tem tudo a ver com a parte toda de gestão de relacionamentos, né? E influência, né, que tem a ver com a negociação. Claro. Negociar é você definir a estratégia de influência adequada que você vai utilizar considerando o contexto, objetivos, claro, perfil das partes, quantidade de pessoas participando do processo e assim por diante. Então é gestão de conflito e influência, né? Só que em administração, a gente fala negociação. Tá, então vejam só, esse mês a gente vai estar mergulhado numa triangulação aí. Tem uma parte de conflito que tem a ver com o nosso feijão com arroz bem feito dos conflitos do dia a dia da nossa vida, né? O conflito que a gente pode ter com os nossos familiares, o conflito que a gente pode ter em relação aos nossos colegas de trabalho. Os conflitos internos, do caso eu compro uma bicicleta. Adoro pensar que primeiro a gente resolve os internos, né? Depois é que vem os externos. Então tem essa dimensão mais indivíduo do conflito, né? Tem a dimensão do conflito como base, entender conflitos, estratégias de conflito em processos de negociação, que é muito mais o foco nosso hoje aqui. Em trabalho em equipe, em formação de time. E tem o conflito como base do trabalho dos gestores e líderes, né? Acho que é interessante também a gente pensar que num contexto de uma administração de um time, de uma gestão de equipes, tu precisa conseguir conciliar interesses conflitantes. Não, pensa bem. Sozinho, você já é uma fonte de conflito. Pronto. Né? Você está sozinho, é só você. É só né? contigo mesmo. Você já não sabe para que lado que você vai. Se juntar duas pessoas... Me lembrei do primeiro filme, mano. Pra Isis depois buscar lá a referência. Aquele filme Eu Mesmo e a Irene. Eu Mesmo e a Irene, né? Do Jim Carrey. Que o cara tá brigando com ele mesmo, né? Porque então. ele... Então, Nossa, se você já está sozinho, você já tem um conflito, né? Se você junta duas pessoas, né? Como não existe clone de pensamento, né? Nós somos indivíduos, né? Com históricos, experiências, valores diferentes.
vai ter com certeza um aparo aí de bordas, né, que estão se pegando, que vai precisar ser abaulado, vai precisar ser conformado, né? Não tem como, a gente está toda hora negociando e influenciando e sendo influenciado. Me fez lembrar o seguinte, Má, eu já devo ter feito essa analogia aqui. Quando uma pessoa está aprendendo pôquer, a gente pode, pelo jogo de pôquer, compreender todas as dimensões do modelo ESC de inteligência emocional. Vamos lá, conta Então essa vamos história, lá, vale a pena. eu gosto. Então quando a gente está olhando as próprias cartas e tentando saber se a gente tem potencial ou não tem potencial no jogo, a gente está no campo da autoconsciência, que é você olhar para o teu jogo. Você saber o que você sente, por que você sente, inclusive conhecer teus gatilhos, né? Essa é a autoconsciência. Quando a gente vai para olhar as cartas que caem na mesa e olhar os rostos das pessoas que a gente está na mesma rodada, a gente está tentando praticar a leitura do não verbal, né? Que vem a ser a consciência social. Então ali tu tá na dimensão da leitura do outro. Quando você tenta mostrar que tá feliz, mas na verdade tá triste, ou tá triste, mas na verdade tá feliz, você tá tentando praticar o autocontrole. Você está tentando regular as tuas emoções para que você não transpareça alguma coisa que você não quer transparecer. Vírgula, ou parêntese, a gente não recomenda isso, tá? Mas ok. Só para a gente dar uma analogia aqui que no jogo é importante fazer isso. E quando a gente tenta imaginar como é que os outros estão nos percebendo, e qual seria a melhor forma deles nos perceberem para a gente poder atingir um resultado que a gente deseja, a gente chega finalmente na dimensão de gestão de relacionamentos. Então, adoro porque é um giro completo, né? Sim. Que o jogo nos permite imaginar. Tem um trecho da série O Jovem Sheldon. Essa se a gente achar, eu ia amar. O pessoal achasse esse trecho para colocar. Poker com a avó, né? Nossa, é precioso, assim, é logo na primeira temporada, assim, né? Ele tá jogando com a avó dele, a Mimo, que ele chama ela, né? Que é, aliás, uma personagem fantástica, a avó dele. E a avó dele é mentirosa, jogadora, bebe, fuma, tudo que pode imaginar aquela avó faz, né? E aí ele tá jogando, e ao contrário, a mãe dele é toda religiosa, certinha, tipo assim, a presidente do clube de mães, né? Depois de ter vivido a vida louca, né? Ok. E daí a avó tá jogando com ele, ensinando ele a jogar pôquer. Ou algum jogo semelhante, que dá a entender. É pôquer ali, né? E aí, a Mima tenta ensinar pra ele, né? Como é que tá a minha cara? Daí, ele tenta ler, né, a avó, e diz, não, tu tá triste? Aí ela diz, então como é que estão minhas cartas? Aí ele, tu tá com uma carta ruim, né? E assim ele vai tentando adivinhar. Aí, naquela rodada, ela passa a perna nele, porque ela tá com uma baita carta. E aí ele diz, não, mas como assim? Como é que eu vou saber se você mostra uma coisa e mostra outra, né? Como é que eu vou saber se você tá sendo sincero? E a avó diz assim, pois é, muitas vezes as pessoas mostram coisas que elas não sentem, né? Amei aquela avó ensinando. Eu acho interessante, Ali, porque os jogos, né? São uma verdadeira escola, né, para a gente aprender isso e outras coisas. E isso, olha, a gente acabou de fazer um episódio sobre No Meu Tempo, né? E eu prometi que não devemos fazer isso, mas uma coisa boa, né, dos jogos de tabuleiro, eu adoro jogos de tabuleiro, né? A gente tem lá em casa, tem a coleção de livros e tem a coleção dos jogos de tabuleiro. E um jogo que eu sempre jogava com meus primos era o War. Adorava também jogar. Nossa, né? Deu cada discussão em família já por War. Exatamente. Nossa, então o War é interessante, né? Porque se você está jogando baralho ou esses jogos, né, de praia quando está chovendo, são jogos que você tem ali uma dinâmica de jogadores, mas a cada rodada essa dinâmica varia. E você pode até fazer duplas, mas não existe assim uma dinâmica de competição muito complexa. Num jogo do War, imagina que para quem não conhece o jogo, é um tabuleiro com um mapa do mundo, né? E são 6 jogadores, cada um com seus exércitos e cada um com o objetivo de conquistar alguns continentes conforme o seu objetivo. E todo mundo tem ali, a cada rodada, porque é um jogo que se você deixar dura 2, 3 horas, né? A cada rodada você tem que ficar repensando as suas dinâmicas.
Sim. Porque se você for simplesmente direto ao teu objetivo, você pode ser eliminado do jogo. Sim, porque todo mundo descobre e começa todo mundo a fazer uma espécie de complô, né? para acabar então você contigo. tem que, ao mesmo tempo, né, você ir atrás do seu objetivo e impedir que os outros, né, cumpram os objetivos deles. E isso implica que a cada rodada você vai ter que estar fazendo e refazendo alianças. Né? Fazendo alianças, desfazendo alianças. Então tá todo mundo ali, só que não é aberto. Né? Porque se for aberto, né, aí sim dá briga de família, o cara chuta o tabuleiro. Né? Então essas dinâmicas ocorrem, mas elas ocorrem de forma subliminar, ou ocorrem de uma forma assim mais silenciosa, né? Um jogo paralelo, né, enquanto o jogo está acontecendo. E esses jogos de tabuleiro de várias rodadas, tipo o jogo da vida, né? Ou detetive, né? Até detetive, né? Todos esses jogos, eles desenvolvem, né, nas crianças e nos adolescentes, tanto é que tem uma idade mínima para se jogar esse jogo. Geralmente são 11 anos, né, 10 anos, 12 anos, que você precisa ter, né, essa percepção e essa capacidade de lidar com o emocional, né, envolto nesses sistemas de alianças e amigo-inimigo. Pois é, interessante tu comentar dos jogos, Má. Concordo com isso, e eu fiquei pensando aqui como educadora socioemocional, que eu me considero uma educadora nessa área, né? E eu não sei qual é a estatística de pessoas que ainda se criam jogando jogos de tabuleiro. Deve ser muito baixo. Deve ser muito baixo, infelizmente. Porque mesmo na pandemia, que a gente poderia ter jogado muito tabuleiro, né? A gente foi para as telas. E as telas, elas dividem a nossa atenção, é claro. Cada um tem o seu entretenimento individual. Quer assistir vídeo, vai assistir vídeo. Quer no maratona série, vai a gente começou a ter o streaming pessoal, não né? Tem o compartilhamento. Cada um tem a sua tela. Eu me lembro que não muito tempo atrás, há 3, 4 anos, quando começou as propagandas das operadoras de celular, mostrando que tu poderia acessar o canal pelo teu computador, pelo teu celular, pelo teu tablet, como isso foi um apelo, e o quanto isso fez, às vezes, tu ter 3 ou 4 pessoas numa casa e cada um numa tela. É muito triste um pouco isso, não é? O ensinamento desses jogos, né, é que alguém vai ganhar e todo o resto vai perder. Pois é. E você vai ter que aprender a lidar com isso. Eu me lembrei que... O aprendizado é que você tá, dessa vez eu perdi, na próxima vez que a gente jogar eu vou tentar, né? Então a gente aprende a lidar com a frustração, a gente aprende a lidar com a perda. E nesses jogos individuais, por exemplo, se você pega no celular qualquer jogo de estourar bolinha, né? Tipo esse que tu tá viciado ultimamente. Você sempre ganha. Você sempre vai ganhar. E se você não ganhar, você vai comprar um bichinho que faz você... Uma bomba, um sei lá o quê. Umas moedinhas que você consegue avançar. Então eles deram um jeito de ninguém mais perder. Porque é a forma com que eles fazem para capturar a atenção, né, de forma continuada da pessoa. Porque quando você perde num jogo, né? Tá, não quero mais brincar. Mas a semana que vem você tá lá de novo, né? Pois é, eu pensei que talvez para nós não parecer tão velho, antigo, só falando de jogo de tabuleiro, embora isso seja bem difícil nesse podcast, né? Porque a gente já tem as nossas referências para mostrar a certidão de nascimento. Mas eu me lembrei que teve uma turma que eu peguei uma vez de alunos de uma empresa de tecnologia, que eles eram analistas, né, da área de TI, e eles trabalhavam há mais de 2 anos... 2 anos, sem nunca ter se visto. Eles só trabalhavam remoto. Então, eles não conheciam ninguém da empresa, pessoalmente. Há mais de 2 anos. E eram todos bem jovens, na faixa de 20 e poucos, 20 e muitos no máximo anos, né? E um deles contou no meio do treinamento, e aliás era um dos mais articulados do ponto de vista das interações dos grupos que a gente fazia, como ele ficou muitos anos fazendo amigos em jogos online. Sim. Então, assim, não quero eu advogar a favor dos jogos online, né? Mas o que eu quero dizer? Tem alguns jogos que se jogam em equipe, né? Isso. Então, o que vale aqui para o desenvolvimento de competências interacionais ou de relacionamento... É a equipe. É a interação, é a equipe. É você ter pessoas ali que você não sabe o que vai acontecer com aquela opinião, com aquela sugestão... Qual vai ser o movimento? O que acabou acontecendo nos videogames, né, é que aqueles role play games, né, que você
se veste, tipo a Caverna do Dragão, que era um desenho animado, né? Nossa, maravilhoso. Né? Quem nunca viu aí, gente? A Caverna do Dragão era um role play game em que você era transportado para um cenário, né, desses, apocalíptico, né? uma coisa assim. E você tinha personagens e cada personagem tinha um poder e as personagens iam conquistando novos poderes ao longo da jornada, iam se deparando com desafios, com monstros, com etc. Interessante que eu lembro do episódio muito pouco, mas a sensação que ficou da Caverna do Dragão foi muito forte, assim, sabe? Porque tinha uma coisa de realismo fantástico, né? Que é um RPG. E esses jogos que esse teu aluno do curso online aí deve ter comentado, provavelmente é um jogo de RPG. Aham. Porque tem outros jogos, né? Esses de estilo, né? Mate o seu zumbi. Você já matou o seu zumbi hoje, né? Que aí já não tem mais tanto essa colaboração, mas tem que ter essa coisa de instigar, né? De você decidir amigo e inimigo, de você formar alianças, você formar subgrupos, que é um grande aprendizado, né? Lembrei de uma coisa, são 6 jogadores no máximo no jogo de War, né? E a gente tinha um primo chato que o objetivo coletivo era eliminar o primo. Coitado, uma bullying no meio. Só voltava para os nossos objetivos. Depois que eliminava o primo. Que sacanagem, mano. Que primo legal você foi. Fazer que nem a Rosângela, não vai revelar o nome, hein, mano? Não vai revelar o nome, né? Mas a gente ia até eliminar o cara. Eliminar do cara, tá, agora vamos jogar. 6 era demais, 5 era melhor. Sacanagem. Não, alguém ia ter que sair primeiro, né? Então já tava decidido. Nossa, a gente tirava senhora. dedos. Sacanagem. Muito bem, então agora a gente vai entrar um pouquinho mais nesse monte de livro que a gente trouxe, mas por onde é que a gente começa, hein? Começa com esse daí da tua frente, o Chris Voss. Eu gostei muito desse cara, tá? O Chris Voss tá combinando com a minha manta ali, ó, Chris Voss, tá? Esse cara, ele foi um agente do FBI, né? E ele fala técnicas de negociação que são, de novo, para seres humanos normais, como nós, que precisamos, de alguma maneira, criar uma conexão. O que eu achei mais legal, tem algumas coisas que eu já conhecia, que já é de meio que senso comum, né? Por exemplo, a escutativa. Todo mundo fala na tal da escutativa, né? Como é que tu vai conseguir criar uma conexão com uma pessoa que pensa diferente de você, se você não consegue escutar ela? Isso aí é feijão com arroz, né? Tipo, é o passo 0, né? Você precisa parar de falar e ouvir. Enquanto você estiver ansioso para colocar todas as tuas ideias na mesa, você está perdendo a oportunidade de captar qual é o interesse, qual é a intenção, que objetivo principal tem aquela pessoa que está na tua frente. Então, as teorias, seu passo 0. Esses outros livros aqui de negociação que a gente trouxe, eles são assim mais, é como se fosse a TCC da negociação, né? Isso. O método, as etapas, o que fazer, diagramas, Bashner, etc. E o Chris Voss, ele vai na pessoa, né? Isso que eu gosto. Ele é bem daí. A pessoa. Tá, então as técnicas do FBI, da CIA, para decifrar a pessoa, né, e para interagir com a pessoa, para entender o que ela está fazendo e influenciá-la, né, subliminarmente. Tem um pedaço aqui dele, eu sei que aqui entra até um certo conflito moral para mim. Manipulativo, né? Então, assim, muitos desses livros de negociação chega um pedacinho do lado sombrio da inteligência. Limites, né, que você vai conseguir. Porque assim, Silva, por exemplo, uma das técnicas que é bem sombria, assim, que eu acho que é meio que oposto de um comportamento empático, mas que tipo assim, eu vou fazer isso, mas eu tenho uma boa intenção no final, né? Que é você fazer de conta que a pessoa está no controle. Fazer de conta que ela está dando as cartas. Você se fragilizar para depois você poder realmente ganhar uma vantagem. É o tal do dar terreno, né? Permitir que a pessoa vá fazendo as suas vontades. Que para quem é narcísico, né, é o truque mais barato que existe, né? É você fazer com que a pessoa pense que a ideia foi dela, né? Você não precisa ter ego e falar, não, foi minha ideia. Se você de fato é focado no objetivo, você quer que a coisa aconteça. Se para acontecer ela tem que achar que a ideia foi dela... É daí que vem... Eu achei muito interessante um termo que ele usou. Eu vi isso numa apresentação dele online. Empatia tática.
Olha o nome da empatia, Ma. Essa eu não conhecia, né? É um nome fofinho para manipulação, né? É um nome fofinho para manipulação. Então, empatia tática, ou seja, eu uso o processo empático como uma ferramenta para obter o que eu quero. Né? Mas sabe que eu acho interessante, Ali? Desculpa. Porque um estudo de um livro como esse, ou de técnicas como essa, você precisa provar do remédio para saber, né, que está acontecendo contigo. Uhum. Então, muito mais do que você usar no outro, é importante você reconhecer essas técnicas e saber se proteger. Né? Porque não se iluda. Né? As pessoas... ainda bem, né, que para você usar essa tal da empatia tática, precisa ser bem nude, né? Precisa ser bem... Né, aquele conceito do nude do Richard Thaler. Né? Porque para você influenciar, né, tem que ser imperceptível. Porque se for perceptível, né, você não cai. Não, a isca não funciona. O Richard Thaler, da economia comportamental, por exemplo, ele dá um exemplo do buffet de alimentos. Logo no início do livro dele, é Nudge, né? N-U-D-G. Isis. Né? Nudge, né? Então, por exemplo, por que você vai num buffet e começa com as saladas? E depois das saladas vem os tubérculos, né? Vem as batatas, né? E aí vem as cenouras, e vem as beterrabas, né? O seu prato vai enchendo, vai ficando pesado, né? E lá no fim do túnel tem a carne, né? Tem a proteína. Por que a proteína não vem primeiro? Né? Por que você não divide? Faz um buffet de salada, faz um buffet de grãos. Alguns lugares até faziam isso, né? Mas não. Mas aí a galera deixava lá as coitadinhas. Tem que ser uma fila só. Isso. Né? E tem que ser uma fila propositadamente demorada. Né? Porque aí você vai ficar ali na frente da batata. Né? Fala, mas não quero batata, mas tá demorando tanto. Vou botar uma batata. Né? Então, tudo isso é raciocinado. Né? Então, a sequência, o formato. E tu tem uma sensação de que tu pode controlar, mas na verdade tu tá sob efeito da fome, né? E do tempo. Agora, por exemplo, a gente tinha na USP, lá quando eu fazia USP, tinha um camarada que tinha um buffet desse, lá no início dos buffets aquilo. O que ele falou? Vou ser muito esperto. Né? Então ele separou, né? Ele deixou tudo aberto, não precisava chegar na fila única. E ele fazia um julgamento, né? Se no teu prato tivesse predominantemente carnes, o preço por quilo era um. Se tivesse predominantemente, né, outras coisas, o preço por quilo era outro. Falou, tá, escolham, né? O que o pessoal acabou fazendo? Abandonando o buffet. Claro. Porque, como era um julgamento dele, né? Não, isso aqui você está sendo sacana, né? Você está sacaneando. Não, o que o pessoal faz? Não deixa exposto. Né? Influencia sem deixar exposto. Então esse que é a influência, para funcionar, ela não pode ser percebida. É aqui que eu quero chegar. Esse é o ponto. Para você ser influenciado com sucesso, você não percebeu que você estava sendo influenciado. Só lá na frente vai cair a ficha se o resultado for adverso. Porque se o resultado não for adverso, você foi influenciado sem você perceber. E isso acontece com todas as pessoas, né? O Thaler, ele tem essa função que eu acho fantástica, que é o arquiteto de decisões. Opa! O arquiteto de decisão é o camarada que te leva a tomar a decisão que ele quer. Nossa senhora, que medo dessas coisas, mano. Medo dessas coisas. Então, ele dá outro exemplo, um médico. Né? Tu dizia que tinha medo quando eu fazia isso, não tinha? Você fala, você precisa fazer um tratamento, né? E você vai falar com um médico, né? E digamos que o médico quer te sugestionar um tratamento, né? O que você vai chegar lá na consulta? E aí, doutor, o que a gente faz? Ele não vai falar o tratamento. Ele vai falar, olha, a gente pode fazer isso, que é outra coisa. E ele vai colocar todos os medos, todos os riscos associados a essa coisa. E você fala assim, nossa, né? Cada risco associado, você vai ficando com mais medo. Mas eu vou ter... Não, tem essa alternativa aqui. Ah, que bom! Então você dá uma alternativa, né? Colocar medo e riscos, incertezas em torno dessa alternativa para depois dar uma escolha mais fácil, é uma forma de te induzir,
a ter essa escolha. Se você não fizesse esse contraponto, talvez você não aceitasse essa escolha Mas tão tem facilmente. que ter muita habilidade para isso, hein, Má? Tem que ter habilidade, tem que ter inteligência, tem que ter cognição, né? E aí parece ser manipulativo. E né? A gente tá dosando a pílula. Eu me lembro uma vez... Tática. Eu gostei de empatia tática. Tu vai começar a usar isso, né? É o nude, né? Empatia tática é o nude, né? Dá uma pincelada. Me lembrei de um outro termo que também acaba sendo um euforismo para manipulação, que é a gestão de impressão. Gerenciamento Ou de gerenciamento, o tal do Aham. GI, né? Gerenciamento de impressão. Que é isso? É tentar conseguir manejar a forma como o outro vai te ver. Aham. Viu, blogueiros? É isso que vocês fazem. Influencers. Influencers. Vocês ficam o tempo inteiro tentando manipular a impressão. Por exemplo, tá? Agora eu vou comentar, depois aí vamos você vai fazer corte disso, né? Aham. Mas tá agora a polêmica, todo blogueiro, todo cara de internet tá falando sobre a Luísa Sonza e o Sonza, né? Eu digo Sonza. Opa, agora já pegou o corte aqui, né? E o tal do Chico, né? Que ela tinha feito uma música pro Chico, namorou 2 meses com o Chico, e depois foi pra Ana Maria Braga chorar a perda do não, namorado. como é que é o nome que a gente dá técnico para a traição? A pulada de cerca do Chico. Pulada de Tá, cerca. bonitinho, vai ficar bonitinho. A pulada de cerca do Chico. Daí ela foi lá chorar as pitangas pra todo o Brasil que ele tinha traído ela, que ela era uma mulher traída. Mas isso Asma. todo sertanejo já faz. Então, entendeu? Mas como é uma mulher linda, maravilhosa, que foi chorar na Ana Maria Braga, agora tava o Brasil discutindo a traição, Nossa, né? mas essa piada, eu era adolescente, já tinha piada, né? O que acontece quando um camarada, um sertanejo, né? Ele é traído, ele arruma um outro cara e vai fazer uma dupla, né? É isso. No violão, e vai contar as mágoas. Vamos no popular, a dor de corno, né? dor de Que é o que a corno. gente vai lá e assiste no rádio. Mas então, o que eu quero dizer? Tem muitas más línguas que estão dizendo que tudo isso foi um golpe de marketing. Desde o começo, desde a origem. Desde a letra escrita. Desde Tonico e Tinoco no rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, que o moreno chora as mágoas, tem nos olhos rajados. Mas Isso é mais velho do que andar pra Tonico e frente. Tinoco, gente. Nossa senhora, metade do século passado. Então isso é o tal gerenciamento de impressão. Sim. É eu conseguir influenciar a forma como tu me olha. Como é que tu enxerga a minha realidade. Então, o Voz vai falar disso. Nós agora vendemos o livro, né? Eu quero uma participação, Voz. E eu trago ele no nosso treinamento lá da Conexão IE. Eu achei muito legal as dicas que ele traz. E uma última coisa que eu ainda pego desse livro, só para deixar um gostinho na boca aí, para quem não acha que essa área de negociação não tem nada a ver com a vida pessoal, é considerar que você tem que fazer uso da pergunta também de uma maneira estratégica. Então, saber perguntar é um super poder de quem consegue influenciar. E se você não sabe o que responder, devolver perguntas com outras perguntas, né? Exato. Você saber o que responder. E isso é muito interessante, porque num mar de narcisos, como a gente está vivendo, sem querer generalizar, já generalizando, as pessoas já são com as respostas prontas, todo mundo já está com a posição que precisa colocar no papel, todos já têm posições extremamente rígidas, né, quando se colocam nos processos de conversa, negociação nas empresas. E eles estão perdendo uma baita oportunidade de ganhar terreno na percepção do outro, né? Então, quando a gente chega com as respostas, as afirmações, as possibilidades de solução, que é um mecanismo meio que automático da gente. De defesa, de insegurança, né? Alguém te conta um problema, tu vai perguntar. Deus o livre se eu não souber o que falar. E se alguém te chega reclamando, fulano, aconteceu tal coisa na minha área, tu vai dizendo... E pedindo desculpa. Não, e quem tá recebendo a reclamação, mas tu já tentou isso, mas tu já tentou aquilo, mas e quem sabe faz tal coisa? E, na verdade, você poderia fazer essa pessoa chegar na mesma conclusão que você quer
deixando que ela se dê conta disso. Né? Que, aliás, é uma outra competência do Modesto Lueski, que é o coaching mentoring. Isso, perfeito. Mais uma pra gente colocar no nosso pacote lá da inteligência emocional. Então, desse aqui eu tô satisfeita, porque senão Muito os caras vão começar a encomendar esse livro e a gente... e a gente não tem pra vender, a gente só Muito trouxe bem. aqui de referência. Então, aí agora, o Harvard Business Review, conta um pouquinho, porque esse aqui tu que pegou pra falar lá da tua tá. aula. Então, esse aqui, ó, esse é um bem famoso, tá? A Harvard Business Review, gente, só pra fazer um parênteses antes de passar aqui pro Mar, eles têm muitos desses livros da própria revista, resumos, e o que eu gosto, pra quem trabalha com facilitação, pra quem trabalha com o coaching executivo, eles dão uma refrescada na cabeça, né? Te dá uma espécie de organização daquele assunto mentalmente, né? Não são grandes insights que tu vai ter, mas é um raciocínio bastante pragmático. É como se fosse uma biblioteca de técnicas, né? Então, Isso aí. aqui foi o Jeff Weiss, né, que fez essa organização. De onde é que é o Jeff Weiss? Ele não é estranho o nome. Não, ele é de uma consultoria, né? Tá. Ele é universitário, né? Ele deu aula em universidades e tal, mas ele é um consultor, né? Tá. Vantage Partners, né? O Jeff que Weiss chique. é o camarada. Adoro ver que a gente vai ganhar participação em todas as coisas que a gente indica, né? Até parece que a gente ganha alguma coisa com isso. Mas aqui, né, ele percorre, né, as etapas do processo de negociação e ele propõe para cada etapa ferramentas, né, templates, né, bem TCC, né, que você pode né, ajudar a organizar seus pensamentos. Quando o Mar tá exemplo, falando TCC, ele não tá falando do trabalho de conclusão de curso, tá, pessoal? Ele tá falando da cognitivo-comportamental, só para caso alguém... Nossa, o Marcelo tá fazendo um TCC aí. Sabe que eu nunca fiz TCC? Não acredito, Mar. Nunca fiz TCC. Que maravilha, por isso que tu é tão feliz assim. Eu fiz 2 graduações e nunca tive que fazer um TCC, porque na minha época não existia isso. Nossa, bom, isso também indica uma outra coisa, né, Mar? Mas eu não vou continuar meu raciocínio. Eu não tive banca, eu não tive... A gente fazia, por exemplo, quando eu me formei na engenharia, a gente tinha um projeto de formatura. No meu caso, foi um software. Eu Que tive fantástico. Que desenvolver um software. Que maravilha. Né? Mas não tinha TCC. Isso no final dos anos 80, isso? Isso, final dos 80, começo dos 90. Uhum. Então não tinha, assim... banca, referencial bibliográfico, não. Ó, tá aqui o problema, desenvolve uma solução para esse problema. Era uma faculdade de engenharia, a gente tinha que ser treinado em desenvolver soluções. E agora as faculdades estão tentando voltar a esse modelo, tu sabe, né? Tem muitas faculdades que estão trazendo como finalização um projeto. Tentar produzir um artigo para gerar publicação, para contar lá nos indicadores, né, do MEC, né, da faculdade, né, do INEP. Né? Uhum. Mas eu nunca fiz TCC. Olha só como você é feliz, eu fiz vários TCCs. Vai fazer mais um. E vou fazer mais um em breve, né? Quem sabe eu ainda faço meu TCC quando eu cursar psicologia. Não, né? o próprio doutorado é um monte de TCCzinho junto, né? Tô fazendo dissertação, né? Já tá Já tá no caminho. É um TCC também, vai. Mas enfim, né? O Weiss aqui, ele coloca ferramentas. Por exemplo, uma ferramenta que eu gostei aqui, até coloquei lá no nosso treinamento, é o mapa de influências. Que é uma coisa, isso que eu gosto. São dicas simples e úteis que você fala assim, pera um pouquinho, né? Porque tão importante quanto saber influenciar é você perceber quem você deve influenciar. Então, uma coisa tão simples quanto, eu estou aqui na mesa de negociação, você conseguir identificar quem é que toma a decisão aqui. Uhum. E essa pessoa que toma a decisão, né? Com base em quem, na opinião de quem ela toma a decisão dela. Uhum. Quem a influencia, né? Geralmente, e ele dá dicas, né? As pessoas que tomam decisões, elas escutam mais e perguntam mais. Olha! Então, por exemplo, digamos que tem aqui uma terceira pessoa nos vendendo alguma coisa. Aquela história do cara que ficou quietinho a reunião inteira, até que depois ele dá aquele... E aí esse cara está tentando vender, e ele está falando contigo. Uhum. Né? Ele está falando contigo, só que não é você que toma a decisão. Né? Mas ele está falando contigo porque ele achou que era tu, e ele não percebeu. Na minha vida de auditor, né, eu era auditor líder. Depois eu fui coordenador das auditorias. Então eu era o coordenador dos auditores líderes. Mas eu comecei essa carreira muito jovem. E na empresa alemã, né, na Siemens, havia uma cultura que havia um código de vestimenta. Nossa. Então, você está de camisa de manga curta, você está na base da cadeia alimentar. Nossa.
Você coloca uma manga comprida, você já subiu Opa, de já status. melhorou um pouquinho. Botou uma gravata, nossa, você anda de paletó. Então, se você fosse ali um analista ou um engenheiro início de carreira e você tivesse de gravata e paletó, o que você está pensando que você é? Sim. Né? E a auditoria, ela causa essa impressão. No treinamento de auditoria que eu fiz, por exemplo, na BCQ, na época, eu tive que comprar um terno com colete. Nossa Porque Senhora. fazia parte do treinamento o tipo de roupa que você vestia dependendo da situação. Uhum. Então, se você fosse auditar a linha de produção, você tinha que botar o colete, mas tirar a gravata. Tá, mas o que isso tem a ver com a negociação? Tem a ver que eu estava conduzindo a auditoria, eu era o auditor líder, e estava comigo um auditor em treinamento que era gerente. E ele estava de gravata. E eu não era gerente. Então eu estava sem gravata. Então eu estava de camiseta, de camisa, de manga curta, sem gravata, e tinha um cara de camisa de manga comprida e com gravata, que era o gerente. E eu constatei a não conformidade. Eu já estava redigindo a não conformidade. E o camarada que ia ser o responsável por explicar, justificar e tratar a não conformidade, ele estava inconformado e ele voltou toda a carga de atenção dele para o gerente. Que não tava que não nada. mandava nada. Uhum. Porque eu era o líder do processo. Uhum. E ele ficou aqui uns 15, 20 minutos, eu tentava argumentar e ele simplesmente me ignorava. Sim. Quando ele percebeu que eu era o auditor líder, você precisava ver a cara desse sujeito. Nossa. Porque não apenas ele não dirigiu os seus argumentos para mim, como ele me tratou de uma forma rude, né? Porque ele achou que eu não mandava nada. E eu me era lembrei quem assinava, aqui, ó, agora né? eu vou dar um exemplo muito girly, Diga. Influência do filme da Barbie retrasada. Me lembrei do filme da Uma Linda Mulher, em que a clássica cena, em que ela chega com a roupa de prostituta para comprar na Boulevard lá. E a vendedora mandou ela bem longe. Aí depois ela aparece lá toda poderosa. Tem alguma vingança interna que muitas mulheres tiveram naquela cena, sabe? Pelo menos da minha geração. Quando a gente viu aquilo acontecer. A Pretty Woman, Uma Linda Mulher, é o filme da gata borralheira. É a Cinderela dos tempos modernos para nós, né? Hoje tá super ultrapassado na visão que se tem de mulher e de avanço das mulheres. Mas me lembrei exatamente dessa cena que tu tá falando aí. Então são ferramentas assim que esse livro traz, né? Como esse mapa de influências que você aprender a mapear, aprender a reconhecer os papéis e como você deve abordar cada um dos papéis da mesa de negociação para ser um negociador mais eficaz. Essa é uma ferramenta. Aí tem vários capítulos aqui, né? São 15 capítulos. E cada capítulo tem uma ou duas ferramentas, né, desse tipo. Eu vou fazer um parênteses que talvez até fuja um pouco do tema do nosso episódio, porque aqui é para a gente fazer o link do conflito para negociação, né? Mas não pude deixar de pensar nas personalidades que são mais propensas a isso. Quando a gente pega o modelo do Big Five de personalidade e que tu pensa lá na agradabilidade como um fator de personalidade, tu pensa uma pessoa com alta agradabilidade, que se preocupa pra caramba com a opinião do outro, ela não desce pro play pra fazer um troço desse. Não. Ela não consegue chegar numa mesa e descobrir quem é o mais influente. Ela tá o tempo inteiro pensando o que os outros estão pensando dela. Ela se sente mal, né, num ambiente em que há uma tensão no ar, né? E que, porque a gente até fala, né, nas negociações, você tem as relações ganha-ganha e o ganha-perde, né, as negociações integrativas e distributivas. Mas o ganha-ganha nunca vai ser 50-50. Claro que não. Alguém também perdeu alguma coisa. Alguém vai ganhar mais, outro vai ganhar menos, eu ganhei dessa vez, vou ganhar no outro. Então você tem que lidar com a perda, é o que a gente estava falando do War. Sim. Alguém vai perder. E você tem pessoas que elas não conseguem jogar, né? Porque elas não conseguem lidar com a perda. Bom, mas é mais do que isso, tem as evitativas também. Por isso que também não conseguem lidar com o próprio conflito. Todos esses jogos de tabuleiro têm uma idade mínima, né, para a criança começar a jogar. Porque se ela não tiver maturidade emocional, né, pode estar jogando banco imobiliário.
Sim. Assim que ela vê que ela está indo à A gente falência, lembra de um da família, querido. assim, Não vou revelar nomes, tá? começa a chorar, começa a falar, não brinco mais, né? Chuta o tabuleiro, né? Porque tem pessoas que não conseguem. Sim, mas são dois desconfortos, Má. Na questão da agradabilidade, a questão não é nem a lidar com a perda. Isso eu acho que são as pessoas Com o mais outro competitivas. perdendo, né? É com o outro Isso. perdendo. Então É tu complicado. perceber que o Alguém coleguinha. vai perder. E tem gente que, pra lidar com a perda do outro, aquilo dói na alma, né? E aí, olha só o absurdo, né, do pêndulo, né? Ninguém mais ganha, ninguém mais perde nas escolas, né? Todo mundo ganha certificado Tudo. e medalha de participação. De tudo. Não tem mais competição. Para quantas competições você participou? A gente tinha competição de conjugação de verbo, competição de matemática, competição de educação física, competição de aulas, os melhores alunos, etc. Acabou com tudo para não haver o malestar e o constrangimento, né, da competição, que é um treinamento básico para gestão de conflitos e negociação. É verdade, é verdade. E mais do que isso, né? Pensando no treino emocional, você aprender a lidar com a frustração de não conseguir. É o treino de frustração. Eu não consegui, mas a vida continua amanhã. Eu não dei o meu melhor hoje, mas quem sabe amanhã eu consiga. Então essa frustração de não obter o que eu desejo e de continuar tentando ir na direção do que me interessa, sem atropelar as pessoas e ao mesmo tempo sem me autopunir, nossa. Esse exercício entre eu faço mais por você e assim eu ganho mais colaboração e eu fico mais bonito na foto, ou eu faço mais por mim e assim eu tenho mais autocuidado, mas também eu posso ser uma patrola. Nossa, como é difícil manter a essa, gente vê, esse equilíbrio. nas empresas hoje em dia, né, Ali? Tu conversa com gestores, eu também converso com gestores, todo mundo tem essa necessidade de que as pessoas consigam participar de reuniões de forma eficaz, dizendo o que precisa ser dito, colocando suas posições, só que tu, né, veio de uma geração que você era uma filha em torno de 3 irmãs. Duas irmãs. 2 irmãs, né? Terceira, então, se são for 3 contar a irmãs, sobrinha, que né? veio depois muito cedo. Meus pais, minha mãe lá, 10 irmãos conviveram por muito tempo. Então, só essa disputa Nossa, entre irmãos já é um sim. baita de um treinamento. Imagina as gerações mais recentes, que é todo mundo filho único. E depois da pandemia, então, Ou pensa não filho, só. né? Nossa Senhora. Então, esse treinamento básico, né, de sobrevivência na selva, as pessoas não Exato. estão tendo. É muito triste isso. E é o tal da agremiação. O que é uma agremiação? Pensei no Grêmio aqui do Sul, né? Tem gente que agora estava dormindo, se acordou. Só porque eu falei Grêmio, né? Alguém já se acordou. Mas assim, a agremiação é a tentativa de trazer uma das principais necessidades humanas, que é pertencer a um grupo. E se eu não pratico quem é do meu grupo, quem não é do meu grupo, quem eu posso lutar, quem eu não posso lutar, até o do brincadeira de luta, a brincadeira do polícia e ladrão que a gente fazia quando Jogar pequeno, bola na rua, jogar vôlei, a jogar gente não basquete. consegue praticar essa possibilidade do conflito construtivo. Até o esporte, o pessoal não faz mais o esporte de rua e vai conflitar com a balança e com a esteira, né? E com as comparações da o internet. aparelho da academia, né? Então é você contra o supino, né? É. Não é mais você, o seu pessoal contra o time da rua do de baixo. Né? É verdade. Fiquei meio triste agora contando isso. Então vamos pro próximo livro. Vamos pro próximo livro. Tá, então, negociação na prática. Esse aqui eu não faço a menor ideia do que se trata, mas esse aqui chegou novinho, né? Isso. Esse livro aqui do Weiss é um livro foi organizado em 2018, né? Pré-pandemia. Tá. Então, o Weiss, negociações eficazes aqui do Harvard Business Review, parece que o mundo online não existe. Tá. E esse aqui, olha a capa. Ah, que legal, olha só, A gente. própria Todo capa cheio já de tem aquela coisa Lextrex, das ó. redes, né? Das conexões Olha lá, das redes. Bacana. Então, esse Ele é livro cheio aí... de iconezinhos que tem ao redor aqui dessa coisa de negociação. Isso. Como se fossem as conexões que tu pode fazer, né? Então, esse livro aí é a mesma coisa que esse livro aqui, só que para o mundo online. Nossa, que beleza. Eu tô muito focada nisso. Faz 3 semanas que eu tô devendo um artigo pra Silvia, nossa, lá da Conexão IE, sobre a questão online, sobre os conflitos e trazendo para a vida online, porque eu não sei por que eu não consigo mais escrever sobre outra coisa.
eu tô impressionante como tá me afetando essa coisa do regime de trabalho híbrido, né? Como a gente está fazendo muitos treinamentos online, eu tô vendo o tamanho da exaustão das Sim. pessoas nisso e fico em E torno aí, dessa coisa. esse livro, ele discute essas questões. Por exemplo, você vai negociar com alguém, Uhum, né? Você pode negociar de forma síncrona uhum, ou assíncrona. uhum. Você pode... Que nem curso. Que nem curso. Então, por exemplo, eu estou lá na conexão e eu estou negociando um treinamento com um cliente potencial. Aham, Eu posso decidir pedir para fazer uma reunião online tá. e a gente vai compartilhar telas, né? E eu vou conversar com essa pessoa compartilhando telas. Ou eu posso seguir no assíncrono, trocando e-mail, né? Trocando mensagem no LinkedIn, trocando mensagem nas redes sociais. E ele diz o que ele prefere? Ele prefere começar com o assíncrono Uhum. e ir para o síncrono nas fases mais decisórias. Porque o assíncrono... Tipo funil de venda, assim. Tipo um funil de vendas. Porque o assíncrono, né, ele te ajuda a você coletar informações e ter tempo para pensar. Entendi. Se você for direto no síncrono, né, como você tem um espaço ali pequeno, né, de interação, pode ser que você não estivesse muito bem preparado. Uhum. Então, eu vou coletar necessidades, né, numa reunião síncrona. Não. Colete necessidades, compreenda necessidades de modo assíncrono e vá para o fechamento de vendas, né, no modo síncrono, onde você vai poder influenciar, ter mais flexibilidade, etc. Então, são questões assim, né, que são trazidas nesse Que legal. livro. Então, é a mesma abordagem, né, de práticas, de reflexões, de técnicas, né, para você usar. Não que ele seja exclusivamente online, né? Mas Não, o mas ele dá um online enfoque bem tá maior. bem mais presente nesse livro, porque esse livro, se não me engano, é de Muito bom. 22, né, do ano Achei passado. muito bem organizado. Tô folheando ele aqui. Ele traz algumas dicas bem interessantes de linguagem não verbal, que eu sempre comento nos treinamentos, né? As pessoas esquecem que no online tu tem que ter os mesmos cuidados da linguagem não verbal que tu tem no presencial. Aliás, tu Até tem que ter compensar, mais. né? Isso. Como você tem menos indicadores da percepção do outro e como o outro tem menos de você, a gente sempre comenta. Você vai fazer uma reunião, parece aquela coisa de testemunha, proteção à testemunha. O cara bota uma luz gigantesca atrás, que fica uma sombra na frente. Ele tá passando um monte de indicadores não verbais que não combinam com o processo de abertura. As pessoas nem conseguem ler o rosto dele e não se dá conta, né? Então, bem interessante. Gostei muito. Eu vou ler esse aqui, eu vou usar nas minhas aulas. Sim, eu vou usar para vender a gente. Tu não precisa, Mato, é ótimo para vender a Conexão IE, graças a Deus. É baratinho, viu, pessoal? Liga lá, manda um direct. Fala, tu não precisa disso. Gestão de conflitos na sua empresa? Pergunte-me como. Graças a Deus. É uma coisa que tu desenvolveu nesses últimos anos, essa habilidade de negociação, hein, Má? Graças a Deus. Estamos aí cheios de contratos, graças. Vamos esse aqui, lá. Começa por esse daqui, ó. Que esse aqui vai nessa mesma linha. Então vamos lá. Negociação e conflito, ó, gente. Então, esse aqui eu me lembro dele. Esse cara é mais antigo, né? Francisco de Matos. É brasileiro esse cara, né? Sim. Todos eles têm uma pegada assim genérica de negociação, mas se esse cara aqui foca em você entender o outro, esse cara aqui foca também mais no indivíduo, né? Mais em você segurar a tua bola. Tá. Como você se prepara, como você prepara as suas competências emocionais. Esse aqui é mais o feijão com as rosas bem feito, né? Então esse daqui é para o camarada que ele vai ser um vendedor, negociador, né? E fala assim, ó, meu amigo, você vai ter que se preparar. Tá. Então são dicas, né, para preparação individual. Tá. Né, como eu me reconheço, como eu adoto a minha abordagem, mas é mais eu comigo mesmo. É como se ele percorresse o processo com foco em você, né, com foco em você estar apto, né, para ser flexível, lidar com resistências, as dificuldades que você vai encontrar, como é que você vai contornar essas dificuldades. Então é como se você estivesse tendo ali uma mentoria, um negociador mais experiente dando dicas pessoais, né, a como você vai lidar, né, com as suas próprias emoções, inseguranças, etc., ao longo do processo de negociação. Legal. Também é numa época pré-pandemia, né, então é muito mais voltado para experiências presenciais, né, mas, né, dadas as devidas adaptações, né, também é um livro que é útil.
Tá. E aqui, esse aqui entrou nessa coisa do consumo B2B, hein? Essa coisa de funil de venda. Isso. Não, que esse livro aí, ele faz do B2B e o B2B2C. Tá. Porque É mais do que funil de vendas, eu tô simplificando, viu, gente? É bem, vendas, tem outra coisa isso aqui. Isso daí é para compras, vendas e administração de contratos em grandes corporações. Bem diferente do que eu pensei, tá? Eu tô folheando, tô vendo que não tem nada a ver com funil de venda, gente. Esses livros aqui, né, apesar de eles falarem, você pode ter relações de longo prazo, nesse livro aqui é para relações de longo prazo. Tá, então, mas traz isso para nós no dia a dia. O que alguém que está pensando nos seus conflitos pode tirar de benefício de um troço desses, que ele não trabalha numa grande empresa? Então, por exemplo, nós aqui, né, nós vendemos um treinamento. Tá. Então, vendemos lá um treinamento, você foi lá, deu o treinamento, voltamos para casa, né? Coisa boa. Legal, que bom para vocês, etc, etc. Não, nós estamos há 3 anos na Randon fazendo um programa de... Não fala o nome do nosso cliente, querido, amor. Então, nós estamos há 3 anos numa empresa X, nós estamos há 8 anos na empresa Sado, temos um relacionamento de longo prazo. Certo. Então, esses conflitos e negociações não acontecem só na venda. Ah, entendi. Eles acontecem ao longo da administração do contrato. Tá, entendi. Né? Sim, porque você já tem um relacionamento comercial. Isso. E aí outras, assim como uma relação, já passou a parte da paquera, da paixão. Então, e agora tu tem que começar a estabelecer algumas coisas. Se esses livros aqui, né, na linguagem do nosso dia a dia, fosse pro dia da noiva. Né? Você vai casar, então vamos lá, como é que você se prepara, né? Como é que você faz o curso de noivos, né? Você faz o dia da noiva para chegar lá e, né, aceite ou cale-se para sempre, né? Esse aqui não, esse aqui você já casou. Tá, já tá indo para uns 10 anos você já. Você precisa crescer na relação, né? Você precisa crescer no relacionamento, administrar o relacionamento. Todo relacionamento vai dar ruim, né? Uhum. Então, aqui é mais voltado para um camarada que é um administrador de contrato, um negociador de contratos corporativos. Entendi por que chama compra e consumo, então. Porque é a coisa de o que já foi comprado e como é que isso vai criando ali uma relação. Sim. Então, por exemplo, pensa, quando eu trabalhava lá na Siemens, a gente vendia projetos, e os projetos eram 3, 4 anos. De relação. Sim, por isso que o nome começa com comportamento disso, né? Então, por exemplo, quando eu trabalhava dentro da própria Siemens, ainda como consultor, para uma área lá de transportes ferroviários, o camarada ganhava lá o contrato da linha azul, da linha amarela do metrô. Nossa, imagina o tamanho disso. Do metrô são 5 anos. Sim. Né? Na linha amarela do metrô, e aí você, enquanto está na linha amarela, o metrô tem um plano de expansão, então você já vai estar participando do consórcio da linha verde, da linha esmeralda, da linha não sei das quantas. Então você vai, né, ter uma convivência de longo prazo, e não é só você e o cliente, que esses livros aqui é mais assim, 2 partes. Certo. Né? Aqui em B2B, geralmente são consórcios de empresas. Nossa! Uhum. Então não é uma empresa fornecendo para... o metrô de São Paulo. É um consórcio de empresas, né, que se une e vai fornecer para o metrô de São Paulo. Então, tem uma negociação dentro do consórcio, uma negociação do consórcio com o cliente e de fornecedores, etc, etc, etc. Então, é a mesma coisa, né, que tem aqui de técnicas e ferramentas, só que para um ambiente de maior complexidade. Muito bem. E se você pegar isso daqui, vou começar por aqui, não vai. Não vai. Então já é um troço bem mais avançado para quem está andando aí. E aí temos agora um desafio nesse mês, pensando conflito e negociação, o que eu fiquei desse episódio, tá? Eu vou até o final desse mês com esse conflito interno. Até onde que a gente termina aí, e começa um processo de passar e atropelar o outro. Como é que tu lê essa coisa? Só para nós terminar com um papo um pouquinho mais moral ou filosófico. Eu vejo que a gente até tem, né, numa das aulas, né, essa questão da ética, né, na negociação. E uma coisa são as habilidades socioemocionais, outra coisa é o uso que você faz, né, que vem a ser uma espécie de inteligência moral, né? Uma coisa ligada ao certo e errado. Está ligado a você respeitar o outro, ser transparente, ser honesto. Então, apesar de, né, como a gente sempre ouviu dos nossos professores, que uma pessoa com mais inteligência emocional, ela
tende a ter mais empatia, mais entendimento, mais compreensão pelo outro. Isso leva a um comportamento moral, né? Isso levaria a um comportamento ético. Não necessariamente, né? E tu até falou da manipulação ali. Um camarada com alta inteligência emocional necessariamente, né, vai ser um camarada com comprometimento ético. Se ele tiver apenas autocontrole, uma empatia cognitiva e gestão de relacionamentos, ele pode ser um Godzilla, assim, em termos de... Ele pode ser um sociopata. Pode, né? pode. Tá cheio, inclusive. Né? A gente vê pesquisas em torno disso, de como os psicopatas... popular psicopata, né? Na psiquiatria, o tal do transtorno de personalidade antissocial, é uma pessoa que ela pode ser sedutora e o que realmente importa para ela é garantir o seu interesse. Ela tem dificuldade de conectar com, a gente chama de as emoções pró-sociais, né? O cuidado pró-social. Então, ela não consegue conectar com o outro. E aí é o que eu digo para todos os executivos, né, que a gente tem a oportunidade de desenvolver essas habilidades. O teu intuitivo, ele está aí. Né? Você vai conhecer a pessoa, vai vir. Confio ou não confio. Você vai com a cara dessa pessoa, não vai com a cara dessa pessoa. O seu emocional vai te dar essa informação, tá? Só que tanto você conhecer uma pessoa, iniciar um relacionamento, né, a primeira reunião de vendas, o primeiro contato com esse camarada, você pode ter esse feeling, né, essa sensação de confio nessa pessoa ou não confio nessa pessoa, nada como comer um saco de sal. Né? Então, é no relacionamento de longo prazo que você vai chegando à conclusão, né, se essa pessoa de fato vai fazer parte do teu grupo de relacionamentos, se você vai fazer alianças e parcerias, né, com essa pessoa, com essa empresa, com essa organização, ou não. Assim como um relacionamento pessoal, você não sai casando, né? Você conhece, namora, noiva, né? Para depois, não, essa pessoa aqui... Tá, mas... E depois que casou, ainda tem todo um mundo de magia, emoção e aventura e descobrimentos, né, aí pela frente, né? Porque vocês vão passar por diversas coisas a primeira vez na vida juntos, né? Mas dê tempo ao tempo. Mas, além disso, concordo, temos que dar tempo ao tempo. Acho que tem uma prática que se pode ter, que eu acho que ajuda a entender que a negociação fica mais moralmente correta, ou mais virtuosa, essa era a palavra que eu estava procurando, que é você falar a verdade. Então, assim, isso vale, não precisa ser para super negociação a verdade. Sabe aquela coisa de você ter que refazer a tua agenda? Tu tinha um compromisso e você não vai poder mais ir? Não mente. Não diz Seja que tu vai. Diz, ou omite, ok? Se você não quiser dizer qual vai ser o teu novo compromisso. Então, mas não mente. Né? Omitir pode também gerar problemas e gera frustração. Mas ainda é melhor omitir do que mentir. Sabe? Dos males o menor. Então eu acho horrível a mentira. A transparência, né, num processo. E as pessoas mentem por coisas tão bobas. Mentem, onde é que tu tá? Eu tô em tal lugar. Não diz, então, se tu não pode dizer onde é que tu tá. Agora, mentir, eu acho que é o começo desse processo manipulatório aí. E não adianta nada, né? Por exemplo, se você tem uma empresa, digamos que você tem lá uma empresa que você está lá fazendo uma venda, está fazendo uma negociação, você conversa com as pessoas, é tudo lindo, tudo maravilhoso, parece que todos os pingos foram colocados em todos os is, está tudo certo, e aí o camarada fala assim para você, o nosso suprimento vai entrar em contato contigo. Aí parece que começou tudo de novo. Quem é você? Porque estava todo mundo tão amistoso, todo mundo tão... Aí vem um camarada e fala, não, tem que ter 30% de redução do preço. Mas então... Cara aí, meu, peraí. Então isso funciona algumas vezes por algum tempo. Na segunda vez não vai funcionar. Foi o que aconteceu. Pela metade do dobro do preço. Interessante tu comentar isso e eu vou encerrar, porque senão a gente abre um novo episódio sobre isso. Mas eu me lembrei de um documentário que estava passando, a gente vê umas coisas bem legais que estão aparecendo aí no YouTube sobre a crise do sistema de abastecimento de grandes mercados, não só do sistema de abastecimento, do negócio em si, dos big, né, dos bigs da vida, dos Carrefour da vida, de como tem uma crise muito grande disso na Europa, que tem a ver com o pessoal comprar online, tem a ver com as pessoas estarem consumindo outras coisas, né? Mas também tem a ver com o estrangulamento que esses caras faziam
na sua rede, né? Nas São pessoas. consórcios nacionais para aquisição e distribuição de E a margem de lucro é muito pequena. Então, o cara, por item, né? Então, a contribuição de cada item é muito pequena para poder vender barato e vender em quantidade, vender em volume e escala. E isso fez com que fosse ficando cada vez mais difícil e fica difícil para todo mundo. Então, começa sendo interessante para o big grandão, não necessariamente a rede big, tá? Estou dizendo qualquer grande negociador. Poder apertar o seu fornecedor, só que no médio e longo prazo, todo mundo se estrepa. É matar a galinha de ovos de ouro, né? Então, aquilo de tu estrangular o teu fornecedor, porque tu quer conseguir o máximo que tu pode dele, até sangrar, dali a pouco tu fica sem ninguém, né? Eu gosto muito, né, e faço um paralelo, né, tu teve curso de etiqueta, eu também já tive, a gente já falou sobre isso em algum episódio, mas as regras de etiqueta, por que elas existem? Porque alguém já se deparou com uma dificuldade à mesa, numa reunião, num protocolo, e alguém falou, não, faz assim que assim dá certo, assim é melhor. Então, assim como uma regra de etiqueta, ela existe porque ela facilita a tua vida numa interação social, comprometimento ético existe porque é o que é inteligente a ser feito. Isso. Porque uma relação ganha-ganha permite a sustentabilidade das relações. Se você vai com muita sede ao pote e atua de forma antiética, ou você sai do mercado, ou você tira alguém do mercado e você reduz o mercado. Me lembrei de uma última coisa muito simples. Então, vamos encerrar contigo aí. Mulherada essa, tá? Quando tu for fazer tuas unhas, não tira 5 ou 10 reais da tua manicure. Sabe? E eu fico impressionada com isso. Como tem pessoas que vão lá e sangram aqueles 5 ou 10 reais que para aquela pessoa vai fazer uma imensa diferença. E que para ti não vai fazer diferença nenhuma. Tu vai gastar isso no, sei lá, no que tu vai gastar? Ter a sensação de que pra ter a sensação que ganhou alguma coisa. Então, assim, eu acho muito feio fazer isso, sabe? E eu gosto de negociar. Eu sempre fui, assim, meio turca. Se eu tô numa loja, por exemplo, eu gosto de ganhar meus 10% de desconto à vista. Aliás, se você não pechincha, os caras... E, aliás, eu fico braba. Já aconteceu de eu sair de loja, não comprar na rede, porque eu, quando pago à vista, eu quero o meu desconto à vista. E é meio que prática agora do mercado, ninguém mais dá desconto à vista. Então, eu tô comprando menos. Mas, vírgula, se tu tá com um profissional autônomo, com uma pessoa que tem ali o seu ganha-pão, naquele processo que você está comprando, valoriza o trabalho dessa pessoa. Faz bonito, né? Então tá, eu acho que com esse último recado, gente, um abraço para todo mundo e vamos encerrando. Vamos encerrando, até a próxima. Até o próximo Arena E. Não é? Mania do povo. Caramba! Puxa, 5 ou 10 reais pra falar isso. Já é muito barato, tia. Aí tu vai lá e tu quer fazer o